Olá, crianças, eu sou a professora Marina, estamos de volta com a nossa aula sobre verbete. Muito bem, tenho certeza que você aprendeu bastante e para a gente relembrar um pouco de tudo aquilo que nós estudamos até aqui, eu quero te convidar para assistir um vídeo bem legal. Acompanha comigo aí na telinha. O que é um verbete? O verbete é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Por exemplo, com o termo criatividade, temos o nome, a entrada, criatividade, a classe de palavra a qual o termo pertence, neste caso substantivo feminino, e as definições. Primeira, qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Segundo, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. O conjunto de sentidos que uma palavra possui é chamado de verbete. Os verbetes são encontrados principalmente em enciclopédias, dicionários da língua portuguesa ou língua estrangeira, em dicionários específicos de determinadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, dicionário de conceitos históricos, de termos jurídicos, dicionários para o público infantil, glossários, entre outros. O verbete possui uma forma simples e breve. No dicionário, ele é encontrado em ordem alfabética, apresenta separação silábica e também a classe de palavra a qual o termo pertence, e normalmente a linguagem é formal. Existem também os verbetes ilustrados, que são aqueles em que as imagens se somam à definição da palavra para que o leitor possa compreender melhor o termo. O gênero textual verbete pode ser utilizado como forma de expressão poética e literária também. João Dornelai, autor de O Livro dos Ressignificados, criou um dicionário poético. Ele definiu a palavra educar da seguinte maneira: educar é um verbo transitivo, é ser guia, é transmitir valor, é sinônimo de nobreza, é o ofício de quem decidiu se entregar ao próximo, é compreender que nem todos querem ser ensinados, é encontrar uma solução, é aprender junto, é improvisar, é mostrar que erro também é crescimento, é mudar o mundo. E no livro A Casa das Estrelas, de Javier Naranjo, as crianças criaram as suas próprias definições para as palavras, como para a palavra adulto, que significa, para Andrés Felipe, pessoa que em toda coisa que fala, fala primeiro de si, e para Camilo Aramburro, criança que cresceu muito. Espero que você tenha gostado de conhecer melhor esse gênero textual verbete. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Agora, depois que você assistiu, deu para relembrar, recapitular? Muito bem, verbete, são palavras que nós vamos localizar, dentro de um texto. Nós podemos analisar esse verbete também, como nós fizemos nas aulas anteriores. E aí, para a gente analisar, ver se você entendeu direitinho, agora nós vamos fazer análise de 2 textos para que você localize aí e consiga fazer análise desse texto. Acompanha comigo na telinha. Leia o verbete da palavra memória. Memória, aí nós temos aqui memória com a separação silábica, corretamente. É um substantivo feminino. Primeiro significado: faculdade de lembrar e conservar ideias, imagem, impressões, conhecimentos e experiências adquiridas no passado e a habilidade de acessar essas informações na mente. Ou seja, você guarda algo na sua memória, quando você busca a lembrança, ela está lá, guardadinha. Então, isso é uma memória, um significado. 2, reputação bem estabelecida, celebridade, fama, ou seja, uma pessoa que ficou muito famosa, ela fica na memória, fica marcada. 3, conjunto de chips no computador para armazenar dados e programas. Muita capacidade de suportar a memória no computador. 4,
monumento erguido para comemorar os efeitos de pessoa ou coisas ilustres e notáveis, um memorial, né? Um memorial de alguém para trazer a ilustração, né? Para comemorar alguma coisa que alguém importante fez. Então, esses são os significados dentro desse verbete. Agora, presta atenção nesse outro textinho. Agora, leia a história em quadrinhos. Tá limpo! Cara, tenho uma memória de elefante. Eu me lembro de tudo. Datas de aniversário, números de telefone, as capitais dos países, todas as letras de músicas, placas de carros, campeonatos do meu time e reticências. Rex, já tomou banho hoje? Esqueceu, elefante. Agora, considerando o verbete apresentado e após a leitura da história em quadrinhos, Rex, em tá limpo, a palavra memória foi usada com qual sentido? No sentido 1 do significado lá que nós vimos, no 2, no 3 ou no 4. Vamos voltar aqui um pouquinho? Olha só. Primeiro, nós temos aí a faculdade de lembrar e conservar ideias, né? De guardar na memória, de lembrar das coisas. Então, olha só, o outro é a reputação estabelecida por uma celebridade, uma pessoa famosa. O terceiro é o que cabe, suporta num programa de computador, de armazenar memória. 4, o monumento erguido. Então, dentro desses 4 sentidos, no texto, qual o sentido que foi empregado? Lembraram? Vamos voltar, agora ficou mais fácil, né? Então, só pode ser aí a nossa resposta na letra A, no primeiro sentido. Muito bem, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Jardineira. Jardineira. Aí nós temos aí a palavra separado, a palavra no feminino, no singular de jardineiro, né? Jardineira, francês, jardineiro, substantivo feminino. Primeiro, mulher de jardineiro ou mulher que trata de jardim. 2, mesa redonda para centro de sala, né? Uma mesa redonda para o centro da sala. 3, jarra ou vaso de flores, uma jarra ou um vaso de flores. 4, é um sentido figurado, mulher muito garrida. 5, pouco usado, professora de jardim de escola. 6, um vestuário, peça de vestuário com peitinho e alça que geralmente se cruzam nas costas, né? 7, na culinária, guisado, geralmente de carne, feito com legumes cortados miudamente, né? Bem cortadinho, bem pequenininho. 8, Brasil, grande carro que transporte de pessoas, de bancos paralelos em diferentes níveis. Então, temos aí 8 significados da palavra jardineira. Lembra aí para a gente poder fazer a nossa questão. Para sua surpresa, Dr. Pompeu passou por ele acenando, sentado em uma jardineira. Se ele passou, né, sentado, ele viu ele passando, acenando. Aí a pergunta é, depois de ler os significados da palavra jardineira, responda qual o significado que corresponde ao da palavra jardineira na oração acima. Vamos voltar aqui um pouquinho? Olha só. Grande carro para transporte de pessoas de banco paralelos, né, em diferentes níveis. Ou seja, se ele passou acenando em uma jardineira, ele só pode, né, nesse sentido, ter passado dentro de um transporte. Vamos voltar lá? Então, aqui é o significado 8, né? Grande carro para transporte de pessoas de bancos paralelos em diferentes níveis. É claro que não é muito usual, mas dentro desse
contexto, só pode ser essa alternativa. Continuando. Assinale, assinante. Primeiro adjetivo, segundo substantivo. Que ou quem assina um papel, documento, etc. O primeiro sentido. 2. Quem ou que recebe produto ou serviço por meio de assinatura. Um recebe, né, o serviço, o outro é quem assina documentos, papel. Então, diante desse conhecimento, existem palavras que podem ter mais de um significado, como a que está exemplificada acima. Ao procurarmos o significado dessas palavras, precisamos verificar se este se encaixa no contexto da frase em que se encontra. Leia a frase abaixo e assinale com qual significado a palavra assinante se encaixa. Primeiro, como assinante de jornal Gazeta do Povo, você receberá muitas vantagens. Qual das duas aqui se encaixa melhor? E na outra, o homem foi procurado pelo banco porque era o assinante de um cheque sem fundo, que ele assinou o cheque sem fundo no documento, né? E ele foi procurado porque esse cheque não tinha fundo, não tinha dinheiro para sacar. Ele assinou um papel. E o outro, ele foi assinante de um jornal. Então, na primeira frase, qual o significado que mais se adequa aí? Muito bem, é o 2, né? E na outra, logo, só pode ser o 1. Muito bem. Vamos analisar mais uma situação. Observe a tirinha. Não, o dicionário não diz que é um palavrão. Não! E que é uma porcaria repugnante? Não diz que é não diz que é uma porca. Uma porcaria repugnante. Também não pode ser. Lê para mim. Sopa. Do alemão, Suppe. Prato de caldo com pão, massas, farinha e etc. Aí, olha só. O que a mãe da Mafalda vê ali na lixeira? Parece o dicionário, né, que ela jogou lá. Agora vamos analisar as questões. Por que Mafalda jogou o dicionário no lixo? Diante desse contexto, por que você acha que ela jogou ali no lixo? Será que é porque o significado do prato sopa não era adequado, não era de acordo com o que ela gostaria? Para ela, a sopa era uma porcaria repugnante, né? Então, ela foi procurar lá a palavra porcaria repugnante, não tinha nada sobre sopa. Procurou sopa, também não tinha nada, né? Por que Mafalda jogou o dicionário na lixeira, então? Porque não encontrou o significado como esperava, né? Quais verbetes Mafalda procurava no dicionário? Ela procurou aí 2 tipos, né? Procurou o significado de porcaria, né? Sopa, e porcaria repugnante, que ela queria que um significasse o outro, né? Qual verbete o amigo de Mafalda leu para ela? Sopa, né? Que o significado de sopa era um caldo com pão, massas, farinha, nesse caso aí. Então, crianças, nós finalizamos por aqui. Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Não esqueça, se você quer rever essa aula, tirar algumas dúvidas, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!